E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai explorar um dos temas mais misteriosos e fascinantes da mente humana: o inconsciente. Nossa, é um universo tão complexo, né? Cheio de Não é nuances. mesmo? A gente sempre ouve falar, né? Que o inconsciente influencia nossas ações, nossas emoções, até nossas escolhas. Mas como isso acontece? Pois é. E para nos guiar nessa viagem, a gente vai se basear no audiobook Centro de Desenvolvimento de Psicanálise sobre o Inconsciente, do psicanalista Henrique Tregier. Ah, o 3G. Ele é fera no assunto, né? E já no começo do livro ele faz uma analogia super interessante, comparando o estudo do inconsciente com a pesquisa sobre buracos negros. É verdade. É uma comparação que ajuda a gente a visualizar, né? Tipo, os astrônomos estudam os buracos negros através dos seus efeitos no espaço ao redor. E nós, psicanalistas, a gente investiga o inconsciente através dos sinais que ele envia, como sonhos, atos falhos. Emoções, comportamentos. É como se a gente estivesse buscando pistas, né? Decifrando os sinais que a mente envia. Exatamente. E esses sinais, eles são como peças de um quebra-cabeça que, quando a gente junta, revela um pouco mais desse universo dentro da gente. E por falar em sinais, o Tregia destaca a importância dos atos falhos, né? Sim, ele até cita um exemplo clássico no livro, lembra? Do presidente do parlamento austríaco, no final do século XIX. Ah, sim, que ele abriu a sessão e falou, declara a sessão encerrada. Ele disse, percebo que há quórum e, portanto, declaro a sessão encerrada. Imagina só. Um ato falho que, segundo a psicanálise, revelou o desejo inconsciente dele de acabar logo com a sessão. É incrível como esses deslizes revelam tanto, né? Às vezes a gente fala uma coisa sem querer, mas no fundo, tá expressando um desejo ou um conflito interno. É verdade. Às vezes a gente até tenta disfarçar, né? Hum. Mas o inconsciente dá um jeito de se mostrar. O Tregia também fala da relação do inconsciente com as doenças psíquicas, né? Sim, ele explica que muitas doenças psíquicas, excluindo aquelas que têm causas físicas, como lesões no cérebro, têm raízes no inconsciente. Traumas, conflitos, experiências que a gente reprimiu. Tudo isso pode acabar se manifestando como sintomas, tanto físicos quanto emocionais. É como se o nosso corpo estivesse tentando comunicar alguma coisa, né? Algo que a mente consciente não consegue elaborar. Exatamente. E aí o corpo fala através dos sintomas, né? Como um pedido de socorro. E tem outro ponto interessante que o Tregia aborda no livro. A natureza atemporal do inconsciente. Ah, sim. É fascinante isso. Quer dizer que o inconsciente não funciona dentro da nossa percepção de tempo, né? É isso mesmo? Uma emoção que a gente viveu na infância, por exemplo, pode ser revivida hoje com a mesma intensidade, mesmo que a gente não lembre conscientemente do que aconteceu. Exatamente. É como se o tempo não existisse para o inconsciente. Tipo, você já sentiu aquela vontade incontrolável de comer um doce específico? Do nada. Já, quem nunca, né? Pois é, isso pode estar ligado a alguma lembrança gostosa da infância, como um momento com a avó, por exemplo. Que legal. E o mesmo vale para as emoções negativas, né? Um trauma do passado pode causar ansiedade e medo no presente, mesmo que a gente não se lembre do que aconteceu. É como se a emoção tivesse congelada no tempo, esperando um gatilho para ser reativada. É uma boa forma de pensar. E isso nos mostra como o passado se manifesta no presente, né? Através do inconsciente. E o 3G também explora um tema que sempre mexe com a curiosidade das pessoas: a relação do inconsciente com a morte. É verdade. Ele fala que o inconsciente não reconhece a morte da mesma forma que a nossa consciência. Mesmo? É. Por isso que sonhamos com pessoas que já faleceram, como se elas ainda estivessem presentes. Nossa. Então quer dizer que, para o inconsciente, a morte não é um fim definitivo. Exatamente. É como se fosse uma continuidade. Os vínculos, as emoções, as lembranças, tudo isso permanece no inconsciente. É como se, de alguma forma, elas continuassem vivas dentro da gente, né? Sim. E os sonhos seriam uma forma da gente reviver essas conexões, sabe? Manter esses laços, mesmo depois da perda física. Nossa, que coisa profunda. Por isso que a gente acorda de um sonho com alguém que já partiu sentindo aquela mistura de alegria e tristeza, né? É isso mesmo. É como se a gente tivesse realmente encontrado essa pessoa. E essa ponte que o inconsciente cria, essa possibilidade de contato, pode ser muito reconfortante durante o luto. Faz todo sentido. É como se o inconsciente ajudasse a gente a lidar com a perda de uma forma mais suave, mais gradual, sabe? Transformando a dor em saudade. É uma forma poética de ver. E essa capacidade do inconsciente de lidar com a morte de uma forma simbólica, temporal, pode nos ajudar a entender melhor a nossa própria finitude, a lidar com a nossa própria mortalidade. Como se o inconsciente sussurrasse pra gente. A morte não é o fim, é só uma transformação. É lindo pensar assim, né? E essa compreensão pode nos libertar do medo da morte, nos inspirar a viver com mais intensidade, a valorizar cada momento. É verdade. A gente só vê a cada instante como se fosse único.
E falando em mecanismos do inconsciente, o 3G também fala sobre a condensação e o deslocamento, né? Sim, a condensação é a capacidade que o inconsciente tem de juntar várias emoções, memórias e sensações em um único símbolo. Interessante. Então, um único elemento pode carregar um monte de significado, né? Exatamente. Imagina, por exemplo, que você tem uma aversão enorme a borboletas. Lá pode ser trauma de infância, né? Pode ser. Essa versão pode não ser realmente pelas borboletas em si, mas por algo que elas representam para você inconscientemente. Então, a borboleta seria um símbolo que condensa várias experiências e emoções, né? Isso mesmo. E aí entra o deslocamento, que é quando o afeto que a gente sente por um objeto é direcionado para outro. Tipo, no exemplo da borboleta, essa versão pode ter surgido em um evento traumático na infância, onde você se sentiu vulnerável, indefeso. E aí esse medo, essa aversão, que estavam ligados ao trauma, foram deslocados para a borboleta. É isso aí. E a borboleta passa a representar essa experiência negativa. Ou seja, a aversão à borboleta não é gratuita, né? Tem um significado mais profundo. E a intuição, como ela se encaixa nesse contexto? A intuição, para a psicanálise, é vista como uma manifestação do inconsciente, uma forma de percepção extrasensorial, sabe? É como se o inconsciente estivesse captando informações, sinais que a mente inconsciente ignora. Então é como se a gente tivesse um radar interno. É uma boa analogia. Esse radar capta as informações do ambiente e manda sinais pra gente. E esses sinais, às vezes, se manifestam como um palpite, um pressentimento. É aquela voz interior que diz pra gente fazer ou não fazer alguma coisa, né? Exatamente. E essa capacidade intuitiva é um dos aspectos que mais fascinam os pesquisadores da neuropsicanálise. Que legal. E o que a neuropsicanálise nos revela sobre o funcionamento do inconsciente? Ela sugere que o inconsciente está ligado ao lado direito do cérebro, que é responsável pela criatividade, pelas emoções, pela intuição. É como se o lado direito fosse a casa do inconsciente, enquanto o lado esquerdo, mais lógico e racional, representasse a consciência. Então a ciência está confirmando o que a psicanálise já sabia, né? É isso aí. E para a gente finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, vamos falar sobre a teoria dos campos do Dr. Fábio Herman, que propõe a existência de diferentes camadas no inconsciente. Camadas no inconsciente. Imagine o inconsciente como um universo com várias camadas, cada uma com suas características e funções. Que interessante. Então o inconsciente é ainda mais complexo do que a gente imagina, né? Muito mais. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai se aventurar por essas camadas, desvendando os mistérios que cada uma delas guarda. Nossa, já estou curioso, então fica ligado que a gente volta já para continuar essa viagem fascinante pelo mundo do inconsciente. Combinado. Até daqui a pouco. E aí, pessoal? Voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no inconsciente. Lembrem que a gente estava falando sobre as diferentes camadas do inconsciente, né? Sim. A teoria dos campos do Dr. Fábio Herman é uma ideia que me deixou bem intrigado. Como é que funciona essa divisão em camadas? Então, o Herman, ele propõe que o inconsciente é como um universo, sabe? Com várias camadas, e cada uma delas tem as suas características, suas funções. Seria como ter várias equipes trabalhando dentro da mente, cada uma com sua especialidade. Boa analogia. O Herman, ele descreve alguns campos principais, tipo o campo do trauma, o campo do complexo de Édipo, o campo dos arquétipos. Cada um com um papel, sabe? E como é que esses campos se relacionam entre si? Eles trabalham separadamente ou têm alguma interação? Imagine, eles estão sempre se comunicando, trocando informações. Tipo, um evento traumático na infância, ele pode ativar o campo do trauma e esse campo, por sua vez, vai influenciar o campo do complexo de Édipo, o dos arquétipos. É tudo interligado. Entendi. É como um ecossistema, né? Vários elementos interagindo e se influenciando. Exatamente. E a terapia, nesse contexto, ela entra para ajudar a entender e harmonizar esses campos, sabe? Então, através da análise dos sonhos, dos atos falhos, das emoções, o terapeuta consegue identificar os campos que estão em desequilíbrio. Isso. E a partir daí, ele pode ajudar o paciente a integrar esses campos, buscando a cura. E o Dr. Herman, sendo neurocientista, como é que ele conecta essa teoria com o funcionamento do cérebro? Ele acredita que cada campo do inconsciente tem correspondência com áreas específicas do cérebro. O campo do trauma, por exemplo, estaria ligado à amígdala, que processa as emoções. O campo do complexo de Édipo, por sua vez, estaria mais relacionado ao córtex pré-frontal, que é responsável pelas funções executivas, pela tomada de decisões. Então seria como se a neurociência estivesse nos dando um mapa do inconsciente. É uma boa forma de visualizar. E essa integração entre psicanálise e neurociência, que a gente chama de neuropsicanálise, ela tem nos ajudado a entender melhor o inconsciente e a desenvolver terapias mais eficazes. Incrível. E o Dr. Herman, ele propõe algum método específico para acessar e trabalhar com esses campos? Sim, ele desenvolveu a psicoterapia dos campos, que é baseada na teoria dele. Esse método usa técnicas como a visualização, a imaginação ativa e até o diálogo
com os campos, para promover a cura de traumas, conflitos. Diálogo com os campos. Como assim? Imagina uma pessoa que sofre de ansiedade. O terapeuta pode conduzir essa pessoa a visualizar o campo da ansiedade, identificar os elementos que compõem esse campo e conversar com ele, buscando entender a origem, as causas, os gatilhos, para depois transformar e integrar esse campo. Nossa, que interessante. É como se fosse uma negociação com o inconsciente. Exatamente. É criar um diálogo interno. A partir desse diálogo, a gente consegue identificar os conflitos, as resistências que impedem o fluxo da energia psíquica. E como o paciente se beneficia desse diálogo com o inconsciente? Ele acessa informações, recursos que estavam reprimidos, sabe? É como abrir um baú cheio de sabedoria, de criatividade, de potencial de cura. Ao integrar os campos, o paciente se torna mais consciente de si mesmo, mais livre para fazer escolhas. É como se a gente estivesse desvendando os mistérios da nossa mente, né? Descobrindo o nosso verdadeiro potencial. Mas me diz uma coisa. Se o inconsciente é atemporal, como a gente falou antes, isso significa que os traumas do passado podem nos afetar para sempre. Olha, é uma ótima pergunta. Sim, a temporalidade do inconsciente significa que os eventos do passado eles podem ter um impacto duradouro. Mas a terapia, ela nos ajuda a ressignificar esses eventos, sabe? A processar as emoções, a integrá-los na nossa história de uma forma mais saudável. Então a gente não fica preso, né? Não. A terapia nos dá ferramentas para lidar com essas influências, para se libertar de padrões limitantes, para abrir caminho para o crescimento, para a mudança. Que bom, é um processo de constante aprendizado. E falando em aprendizado, o Tregier também fala sobre a intuição como uma manifestação do inconsciente, né? Sim, ele descreve a intuição como uma forma de percepção extrasensorial, como se o inconsciente estivesse captando informações que a mente consciente ignora. Mas e como a gente diferencia a intuição de um simples desejo, de um pensamento positivo? Como saber se a gente está captando algo real ou só projetando nossas expectativas? A intuição genuína, ela costuma vir com uma convicção muito forte, uma certeza que não se baseia na lógica, mas uma compreensão interior. É como se a gente soubesse sem saber explicar como. E essa sabedoria interior seria uma manifestação do inconsciente. Exatamente. O inconsciente, ele processa as informações de uma forma muito mais ampla, muito mais profunda e pode enviar sinais, alertas e insights que a mente consciente não consegue captar sozinha. Fascinante. Então, prestar atenção na intuição pode ser uma forma de acessar essa sabedoria do inconsciente. Com certeza. Claro que a intuição não deve ser a única bússola, mas ignorá-la seria como desperdiçar um recurso valioso. É como ter um conselheiro interno, né? Perfeito. E esse conselheiro pode nos guiar em várias áreas da vida. Relacionamentos, decisões profissionais. E você, como terapeuta, já teve alguma experiência marcante com a intuição da sua prática? Ah, sim. Me lembro de uma paciente que estava num dilema profissional. Ela estava dividida entre duas opções e racionalmente não conseguia decidir. Durante a terapia, ela teve um sonho bem vívido, que fez ela sentir uma conexão muito forte com uma das opções. E apesar de não fazer sentido lógico, a intuição dela era tão forte que eu a encorajei a seguir o coração. E aí? Ela seguiu a intuição e depois de um tempo me disse que nunca se sentiu tão realizada profissionalmente. É claro que a intuição nem sempre leva a gente por caminhos fáceis, mas nesse caso, a decisão intuitiva levou para um lugar de muita felicidade. Que legal. Realmente, o inconsciente é um universo cheio de surpresas, né? E a neuropsicanálise está mostrando pra gente que ele não é só um conceito abstrato, mas tem base no funcionamento do nosso cérebro. É isso aí. E quanto mais a gente explora esse universo, mais a gente entende a complexidade da mente humana. É verdade? E essa exploração nos leva a questionar: se o inconsciente é tão poderoso, será que ele também tem limites? Existem áreas da nossa psique que a gente não consegue acessar mesmo com a terapia ou a análise dos sonhos. Essa é uma pergunta que intriga muito a gente, né? Eu acredito que, por mais que a gente avance no estudo do inconsciente, sempre vai ter um mistério, um enigma. A mente humana é como um oceano, onde por mais que a gente mergulhe, sempre vai ter regiões inexploradas. É como se o inconsciente fosse infinito, né? Sempre em expansão. Exatamente. E essa busca pelo autoconhecimento, essa jornada, é um processo que pode durar a vida toda. E cada passo que a gente dá nessa jornada nos leva a uma compreensão maior de quem a gente é, né? Dos nossos potenciais, das nossas limitações. E nos conecta com o que significa ser humano, né? Com a beleza e a complexidade da vida. Nossa, essa conversa realmente abriu a minha mente. Mas pensando em tudo que a gente discutiu hoje, o que mais te fascina no estudo do inconsciente? Para mim, o mais fascinante é a capacidade que o inconsciente tem de nos surpreender, de revelar coisas da gente que a gente nem imaginava. É como desvendar um enigma. É verdade. E cada descoberta abre portas para uma nova aventura, novo mergulho. Com certeza. E essa jornada de autoconhecimento, ela nunca termina. A cada camada que a gente desvenda, novas perguntas surgem, sabe? Novos mistérios, convidando a gente a ir mais fundo.
É como se o inconsciente fosse um universo infinito, com galáxias e constelações para explorar. Mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa imersão no mundo do inconsciente. Eu adorei. E lembre-se, o inconsciente está sempre presente, influenciando a nossa vida de várias maneiras. Preste atenção nos seus sonhos, nos seus atos falhos, nas suas emoções. Eles podem estar revelando muito mais do que você imagina. Ótima dica. Fiquem atentos aos sinais, mergulhem fundo no seu próprio oceano interior e descubram a imensidão de tesouros que se escondem nas profundezas. Até a próxima e continuem explorando. Pois é, né? Mergulhar no inconsciente cansa, exige bastante da gente. É verdade. A gente precisa dessa pausa para respirar e processar as ideias. Mas voltando à nossa conversa, me lembrei de um ponto que o 3G destaca no audiobook. Uma ideia que me deixou pensando. A questão do inconsciente não reconhecer a morte. Como é que funciona isso? É um dos aspectos mais instigantes, né? Como falamos antes, o inconsciente ele opera fora da nossa percepção de tempo. A morte, como a gente entende como um evento final, não tem o mesmo significado para ele. Então, tipo, quando sonhamos com alguém que já faleceu, isso seria uma prova dessa temporalidade. Exatamente. Os vínculos afetivos, eles não simplesmente desaparecem. A saudade, o amor, a conexão, tudo isso pode continuar existindo no inconsciente. E os sonhos, eles se tornam um espaço para a gente reencontrar essas pessoas. É como se no nosso inconsciente elas continuassem vivas. Em termos de impacto emocional, sim. Lembra que a gente falou da intensidade das emoções, como uma emoção da infância pode ser tão forte hoje quanto era antes? Pois é, a morte não apaga essa intensidade. Entendi. Faz sentido, então, a gente acordar de um sonho com alguém que já se foi sentindo alegria, tristeza, saudade, como se a gente tivesse realmente estado com as pessoas. Exatamente. É como se a gente tivesse tido um contato real, sabe? E essa ponte que o inconsciente cria, essa possibilidade de conexão, pode ser muito reconfortante no processo de luto, ajudando a gente a lidar com a perda. É como se nos preparasse aos poucos, né? Transformando a dor em saudade. É uma forma bonita de ver. E essa capacidade do inconsciente de lidar com a morte de uma forma simbólica, atemporal, pode até nos ajudar a compreender melhor a nossa própria finitude. É como se ele dissesse, olha, a morte não é o fim, é só uma transformação. Isso, uma passagem para outro estado de ser. E essa compreensão, ela pode nos libertar do medo, sabe? Nos inspirar a viver com mais intensidade, a valorizar cada momento. Nossa, essa conversa me fez refletir bastante. Mas e você, o que mais te fascina no estudo do inconsciente? Acho que o que mais me fascina é a capacidade que o inconsciente tem de nos surpreender, de mostrar pra gente quem a gente é de verdade. É como desvendar um enigma, sabe? E cada descoberta é uma nova aventura. Com certeza. E essa jornada de autoconhecimento, ela não tem fim, né? A cada camada que a gente desvenda, surgem novas perguntas, novos mistérios. É um convite pra gente ir mais fundo. O inconsciente é realmente um universo infinito. Mas infelizmente, chegamos ao fim do nosso mergulho de hoje. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Eu adorei. E lembre-se, o inconsciente está sempre aí, presente, influenciando a nossa vida de maneiras que a gente nem percebe. Preste atenção aos seus sonhos, aos seus atos falhos, às suas emoções. Eles podem estar te mostrando muito mais do que você imagina. Ótima dica. Fiquem atentos aos sinais, mergulhem no seu próprio oceano interior, explorem, descubram. E até a próxima.